Muito bom, vamos fazer então aquele bate-bola, jogo rápido. Vamos rever o que nós vimos aí no sistema de criação, meus queridos. Mas muita calma nessa hora. Vamos prestar atenção aí, ó. Abre seu caderno e aí a gente vai fazer a nossa revisão aí sobre o assunto e faz as anotações direitinho. Se ficar alguma dúvida na hora de fazer as atividades, é só recorrer a essas anotações, ok? Dá uma olhada aqui na tela, galera. O que nós falamos, professor, na aula 47.1? Vamos rever aqui na aula 47.2. Avicultura, manejos. Quais são os manejos? Manejo alimentar, manejo sanitário e manejo de produção. Dentro do manejo alimentar, frisamos o processo de unificação, né? No início, todos eles, nós vimos aqui, ó, o manejo de comedouros, todos eles ficam contidos de um ciclo, né? E sempre tem que fazer nesse manejo alimentar a substituição ou a renovação, tanto da água dos bebedouros e também do comedouro 2 vezes ao dia. Após isso, é realizado, então, o processo de distribuição desses animais dentro do galpão. Primeira coisa, bebedouro e comedouro. Nós temos esses bebedouros aí em forma de sniffer. E falamos para vocês que é bom utilizar o quê, professor? Esse recipiente aqui, ó. Pois se tiver algum processo, né, de desregular esse sniffer, que é essa pontinha aqui, então ele vai captar essa água, evitando que ocorra, então, o processo de umedecer a cama do aviário, que deve se encontrar de forma bem compacta. E também realizar a manutenção do comedouro desses pintinhos para o processo de fase inicial. Como é que é feita essa regulagem, professor? Dependendo da altura do dorso desse animal. Aí, a regulagem é feita pela sua distribuição. Deixa eu só apagar essa... Aí. Então, tem uma regulagem em relação ao dorso e também em relação à altura do papo para facilitar o acesso da água desse animal. Prof, o que nós já falamos? Sobre o manejo sanitário. Aqui para mim, galera, manejo sanitário desde a fase inicial até a fase final de criação. Primeira coisa, manejo sanitário sempre de forma preventiva. As vacinações que devem ser feitas na recepção, aí com orientação de um zootecnista ou um técnico ou um engenheiro agrônomo. Outra coisa também, toda vez que você for realizar um manejo alimentar dentro do galpão, ficar de olho na cama do aviário para verificar se não está tendo nenhum processo de desenvolvimento de micro-organismo, ou a água caiu naquela cama e está úmida, tem que se retirar aquele pedaço da cama e substituir por uma nova navalha ou então casca de arroz, o que você esteja utilizando naquela cama. E se tiver também a ração, caiu a ração, tem que ser retirada, porque o animal, a cama do aviário, ela tem que estar bem compacta. Isso vai evitar que ocorra a aeração dessa cama e o desenvolvimento de micro-organismos. Se você viu que tem ração caída no chão, tem que retirar para evitar que esse animal fique ciscando, ok? E também verificar inicialmente, sempre de forma preventiva, inícios de diarreia ou desidratação por uma das aves. Ocorreu diarreia? Retire então essa ave, tire essa ave do lote e peça para fazer uma análise. E se tiver, então, processo de infecção, sistema de bebedouros acoplados. Se você tiver o sistema de bebedouros acoplados, se você tiver que fazer uma vacinação, não. Uma intervenção com antibiótico, você já faz com o lote inteiro. Por isso que aquele sistema de cânulos vai auxiliar você a amenizar o processo de infecção, ok? Aumenta aqui para mim a tela, galera. Aí, olha só, esse sistema onde a gente está vendo o bebedouro são os mais convencionais, mas como é que a gente pega
que a gente utiliza? São esses aí de mangueiras, onde a gente está mostrando aí, ó, o sistema de... Ah, os produtores... Ah, é verdade, entendi. Aqui para mim, galera, aí o que nós vimos aqui, ó, tá vendo esse sistema de canos? Aí sim, esse sistema vai favorecer que você realize de forma adequada uma intervenção medicamentosa, se necessário, ok? Galerinha, com isso a gente vai finalizando aqui, mas antes de eu finalizar, aumenta a tela aqui para o tio, por favor, para a gente poder colocar na fase final, então, do processo da nossa revisão bate-bola. Aumenta aqui para mim, por favor. Na tela. Então, nós vimos aí o sistema de intervenção, o sistema de produção, a manutenção da agricultura. Galera, chegamos então no final da nossa revisão. Vou deixar vocês fazendo a atividade aí, mas daqui a pouco o tio volta para a gente fazer as correções das atividades, tudo bem? Aguardo você, já volto. Muito bem, voltei, galerinha. Voltei. Vamos fazer a correção das atividades, mas ó, não se preocupem. O tio sempre está avisando aqui, vou mostrar para vocês as perguntas, vamos ler juntos. Aí eu mostro o gabarito para vocês. Não há necessidade de estar idêntico do que está escrito, não. Só tomar cuidado para alguns termos, utilizar os termos técnicos. Prof, eu não escrevi os termos técnicos que estão aí, eu descrevi o significado desses termos. Não está errado, galerinha. Aí eu deixo mais tempinho aí para vocês verificarem a possibilidade de colocar o termo técnico, eu sempre vou estar sublinhando. Professor, na hora que a gente está fazendo as atividades, é aí que vem a dúvida. Não se preocupe. Deu dúvida? Eu volto lá no slide antes de mostrar a resposta, tá bom? Então vamos lá começar, galera? De olho na tela. Olha aí, ó. Atividade de sala e tirando dúvidas. Vamos ler juntos? Descreva os procedimentos adotados. Descreva os procedimentos adotados na primeira fase denominada de cria ou recria. Essa fase aí, ó, do primeiro dia até a 6ª semana de idade, refere-se ao manejo dos bebedouros. Então, vamos dar uma lida aí na resposta. Manter os bebedouros iniciais pendurados, sempre limpos e com água fresca. Olha a quantidade de manejo, 2 vezes ao dia. Ô, professor, se é feito 2 vezes ao dia, então isso pode ser feito aqui para mim. Galera, se é feito 2 vezes ao dia, então essa manutenção de 2 vezes aqui, você pode fazer no início da manhã, pode não. O indicado é fazer ela no início da manhã. Tem criador que fala assim, ah não, é 2 vezes, eu faço no final da manhã e no final da noite. Tem que fazer no início da manhã essa limpeza, porque a noite todinha ficou sem manutenção. E lembrem, que tanto em postura como corte, tem um sistema de você ligar a luz noturna, uma luz à noite, para que essa ave pense que amanheceu e ela começa a comer a ração. Então, tem que fazer a limpeza do bebedouro, principalmente no primeiro horário da manhã, tá bom? E aí a segunda fase, você faz no final da tarde. Desta forma, você tem aí um período intermitente que auxilia nesse processo de manutenção da sanidade animal. Algumas vezes vocês podem perceber que lá no bebedouro, se aquele bebedouro pendurado, pode ocorrer então a queda de ração, se você não deixou um espaço mínimo entre o comedouro e o bebedouro, e pode favorecer dentro do período intermitente que ocorra a fermentação. Quer ver uma coisa? Aumenta aqui na tela para mim, só para lembrar para vocês. Deixa eu só mostrar para vocês, a gente vai voltar lá, ó. Só para mostrar uma coisa para vocês. Nós estamos falando dessa fase aqui, galerinha. Lá na fase inicial, aonde nós temos junto tanto o comedouro como o bebedouro. Não é a fase final, aonde nós... Opa, deixa eu limpar aqui. Então, essas prateleiras que vocês estão vendo aí, ó, redondinhas, é o comedouro.
Vamos pegar de vermelho aqui, ó. Essa bandeja preta, essa outra. E aqui está o bebedouro. Então, nessa fase, tem que tomar muito cuidado, porque pode sim ocorrer a entrada, né, de ração e ocorrer, então, um processo de fermentação. Tá? Não confunda essa fase com essa daqui, ó. Que essa daqui não acontece esse processo de mistura na ração. Tá bom? Ok. Vamos lá, então, para a segunda. Descreva os procedimentos adotados na primeira fase denominada de cria ou recria. Isso vai do 1º ao 6º dia de idade no galpão do aviário. Então, vamos ver a resposta. O galpão deve estar totalmente ocupado, até no máximo 20 dias. Então, lá do primeiro, a primeira semana, segunda semana, terceira, quarta, quinta, sexta semana, quando for nos 20 dias máximo, tem que estar totalmente ocupado. Então, os comedouros e bebedouros são substituídos e aumentado o número médio, né, em relação às alterações do espaço. Ok? Vou deixar aí um tempinho para ver quem não conseguiu, para copiar aí, galera. Deixa eu avisar uma coisa enquanto isso. Eu vou, assim que passar aí, ó, eu vou mostrar para vocês, até os 20 dias é substituído aqueles comedouros que ficam no chão por comedouros suspensos. Bebedouros que estão no snipper por bebedouros definitivos. E aí é o processo de regulagem desses bebedouros. Ok? Vamos lá, voltar? Olha só. Substituição do quê, professor? Substituição desses bebedouros e comedouros para esses nessa fase. E depois desses, nessa fase, realizar, então, os definitivos, que podem ser tanto por mangueiras suspensas ou, então, por automáticos, tá? Muitos aviários são utilizados, então, um processo manual desses comedouros. Ok, vamos para, então, a terceira questão. Na terceira questão, o procedimento de debicagem divide-se em 2 etapas. Esquematize e identifique os procedimentos de debicagem. Então, tá aqui, ó. São 2 fases da debicagem, pessoal. Primeira fase é realizado entre o 7º e o 10º dia de idade. E a segunda, realizada do 10º ao 12ª semana. Só que deixa eu avisar uma coisa para vocês. Esse é o esquema básico do processo de debicagem. Mas o que a gente já está observando? Que não se faz nas 2, só faz uma fase. Isso diminui o estresse do animal. Então, na maioria das vezes, ao você fazer 1/3, já faz os 2/3 do bico superior. E sempre, e ao mesmo tempo que você faz esses 2/3 do bico superior, você já faz 1/4 do bico inferior. Prof, eu tenho observado que para aviário de corte, toma a posição de fazer os 2/3, aviário de corte. E o aviário de postura fica 1/3. Isso por causa da distribuição desses animais. Tem galpões que a gente percebe que não se faz os 2 processos para evitar o estresse desse animal, tá, galera? E qual é a posição, prof? Só vamos mostrar lá para vocês. Quer dizer, posição não. Como é que fica a anatomia da ave? Assim, pessoal. Isso vai favorecer com o quê? Ela não ocorra competição da nutrição, não vai ocorrer o processo de escolha dos grãos e evita também o canibalismo. Principalmente isso quando ocorre aonde, professor? Criação de corte, tá? Isso quase não é observado durante o processo de postura. Aí tem essa imagem que a gente mostrou para vocês. Então, é a terceira questão. Quarta questão, descreva os procedimentos realizados na segunda fase de recria que é compreendida entre a 7ª e a 17ª semana de idade.
Aí, ó, nessa fase é realizado a pesagem semanal durante toda a fase de desenvolvimento. Deve-se definir um dia para realizar sempre no mesmo horário. Galerinha, não, pode deixar aí. Só mostrar qual é a fase, essa daqui, né? Você sempre tem que realizar o processo de pesagem do lote na passagem, né? Até a 20ª semana, a 7ª semana, depois da 20ª semana, 27ª semana, até chegar à fase de corte. Você tem que ter um percentual aqui para mim, para você ter uma margem de desenvolvimento desse animal. Então, sempre que você está substituindo, né? Cria, recria, você tem que passar de uma fase de desenvolvimento para outra, você está alterando também o fornecimento de ração desse animal. Então, tem que ter um parâmetro de quanto esse lote está se desenvolvendo. Se está tendo alguma queda ou baixa no desenvolvimento do lote. Durante o processo aí, até chegar ao final para o abate ou o final da criação para levar para o galpão de produção, que é postura. Isso vai depender se você está mexendo com uma criação de corte ou uma criação de postura. Sempre a gente está falando para vocês também que é para realizar, então, o processo de uma tabela, aonde você faz o parâmetro do peso desse animal a cada semana, tem que ser no mesmo dia para evitar o quê, professor? Eu vou escolher toda sexta-feira para fazer esse parâmetro, eu vou escolher no meio da semana, toda quarta-feira para fazer o parâmetro. Por quê? Isso vai dar o hábito ao animal, ele não vai se estressar, já fica como parte de um manejo a ser realizado. Essa pesagem amostral, uma pesagem amostral, sempre você tem que ter 25 por lote, 25% desse lote avaliado, então requer uma mão de obra. E para pesar esse animal vai causar um estresse de uma vez só nesse animal, então se é indicado realizar isso no horário mais frio, no horário mais frio não, né, Jefferson? No horário mais ameno, então sempre no início da manhã, ou então no final da tarde, tá bom? Não quando tiver o horário mais quente. E também, sempre as mesmas pessoas estarem realizando esse processo de avaliação do lote. Isso vai facilitar que o manejo, né, da pesagem daquele lote seja de uma forma menos invasiva e que cause fatores estressantes para aqueles animais, tá bom? Aumenta aqui a tela para mim, por favor. Ok. Aqui para mim, galerinha. Com isso a gente finaliza, então, a nossa correção. Daqui a pouco eu volto com outro assunto para vocês. Tchau, tchau.